Amém. Acho que se continuar assim vai chover, viu, gente? Amém. Nós vamos continuar então o assunto que está sendo falado sobre as obras da carne. Obrigado, Corey. Sobre as obras da carne. E dando sequência naquilo que o Donizete falou, né? Na aula passada. E a gente continua hoje nessa segunda aula. E agradecendo a Deus por estarmos aqui. Eu acho que é um privilégio, né? Poder estar aqui. E também por conta da comunhão. Não só o estudo, o que vai ser falado, o que a gente vai ouvir, mas assim a comunhão. De podermos estar junto aqui, com toda essa chuva. A gente passou ali perto não sei como é que chama ali, é coisa de idoso ali, né? Está lotado, está tendo festa ali, mas está cheio de idoso, guarda-chuvinho chegando, a festa, saindo, não sei. Então que a gente possa agradecer a Deus pelo fato de estarmos aqui, né? E que Deus nos dê graça nessa noite, como tem dado, revelação, entendimento, e que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente vai aprendendo. E o bom, gostoso que a gente fala, mas aprende também, né? Porque na verdade é Deus que vai falando através da gente, a gente vai aprendendo. Aí a gente fica mais comprometido. Amanhã eu vou lembrar do que eu falei aqui. Aí agora eu tenho que tomar cuidado, né? A quem muito se dá, muito é cobrado. Não é isso? Então a gente tem que entender isso e viver assim. Amém? Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus por estarmos aqui. Todos que estão aqui, aqueles que vão ver depois no YouTube, acompanhar no YouTube, né? Que possa ser bênção. E penso que a palavra traz milagre, que a palavra traz cura, traz mudança, traz restauração. Então que isso tudo aconteça para nós que estamos aqui, para aqueles também que não puderam vir, para aqueles que vão acompanhar depois pela rede social. Então nós esperamos assim no Senhor. Amém? Gostaria que você orasse nesse instante e abençoasse esse momento, essa hora, essa palavra, que não seja minha, mas que seja Deus falando no nosso coração nessa noite. Por favor, ore comigo em nome de Jesus. Nós queremos orar, Pai, apresentando ao Senhor essa noite, esse tempo que nós estamos aqui juntos, mais uma vez, Senhor. Oh Deus, na semana passada o Donizete esteve falando, ministrando, e hoje nós estamos aqui de novo. Eu vou falar, Senhor, para os irmãos. E peço sua graça, peço, Senhor, que o Senhor me dê espírito de revelação, de sabedoria para expor, ó Deus, que os irmãos possam entender claramente e colocar em prática e viver isso, Senhor. Que isso seja motivo de bênção, que seja de direcionamento para a vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Que naquele momento exato, Senhor, essa palavra seja lembrada e sirva de apoio, Senhor, de refúgio para cada um de nós. Nós agradecemos por esse momento, por esse privilégio de estarmos aqui, com toda essa chuva que está caindo, mas assim seja a sua graça caindo sobre nós também, muito mais do que essa chuva que cai nesse instante. Em nome de Jesus te agradecemos. Muito obrigado. Amém. A gente vai falar sobre dois assuntos aqui, que é a idolatria e feitiçaria. A segunda aula, vou assim, acompanhando a apostila, apresentando os versículos bíblicos e acrescentando. Se eu disser alguma coisa errada aqui, os irmãos podem depois me corrigirem, agora ou depois, não tem problema, tá? Idolatria. Primeiramente, idolatria. Depois, a feitiçaria. As duas são ruins. Não sei qual que é pior, mas as duas são... Todas as duas são muito ruins, né? Tanto idolatria como feitiçaria. E acho que são irmãs, até acho que andam de braços dados, né? A idolatria com a feitiçaria. São irmãs ou são vizinhas bem próximas que se dão muito bem. E a gente não quer nada com nenhuma das duas. Amém? Não quero nada com feitiçaria, nem com idolatria, e que Deus nos livre disso,
da forma que for, que às vezes existe alguma forma camuflada, né, que a gente quase que não percebe, de idolatria ou de feitiçaria, mas que está ali. E que Deus nos dê graça para, assim, perceber, detectar e rejeitar, assim, severamente, qualquer tipo de idolatria ou feitiçaria. Né? E pode parecer que não, mas às vezes a feitiçaria pode estar dentro da igreja. A gente vai ver isso, eu vou mostrar para vocês, vocês já sabem até, mas eu vou lembrar, vou reforçar isso. Mas muitas vezes o espírito de feitiçaria pode estar também na igreja, e nós temos que tomar cuidado. Nós que já estamos atentos, vendo tudo isso, né? Assim como atalaias, orando e vigiando, atento para isso, para que no momento que a gente detectar isso, isso tem que ser severamente tratado, né? Com qualquer espírito de idolatria ou feitiçaria, que lá fora é muito forte, mas dentro da igreja também pode atuar. Né? Se nós bobearmos, se nós abaixarmos a guarda, se a gente não vigiar, isso pode acontecer também, né? Porque Satanás está muito interessado em estar aqui dentro, tá ou não está? Está interessado em estar aqui dentro, mas aqui não é lugar para ele, né? Na nossa vida não é lugar para ele. Portanto, nós queremos entender bem, né, daquilo que Deus quer, da vontade de Deus, do propósito de Deus, do projeto de Deus, que esse propósito, esse projeto, não se faz de qualquer jeito, né? Assim, nós temos que estar nos preparando, nos adestrando mais e mais, estar atento para aquilo que Deus está querendo. O mover de Deus vai acontecendo. Em contrapartida, existe um outro mover também, né, que é contrário. E nós podemos, se a gente não vigiar, ser enganado por esse outro mover, que não é de Deus, mas que é do nosso inimigo, que é de Satanás, que também se move, que também não descansa. Então, a palavra fala que Deus não descansa, não dorme, não dormita, não descansa aquele que é o guarda de Israel, não é isso? Por outro lado também, tem aquele que não dorme, que não descansa, e quer aproveitar toda e qualquer oportunidade para semear a semente ruim, a semente do mal. Então a gente aqui, nós temos que estar atento para isso. Então esse assunto, obras da carne, é muito interessante, porque tem que ser devidamente tratado e intensamente tratado, né? Porque é muito fácil, gente, é muito fácil a gente ser levado por um impulso da carne, é muito fácil. Isso é muito difícil, eu sou espiritual, isso não acontece comigo. Acontece. Pedro disse lá, não, mas de jeito nenhum, o senhor não vai morrer. Olha, eu vou junto se for preciso, eu morro também. Jesus falou para ele, Pedro, né, você está falando isso, é como que Jesus falou para ele, você não sabe o que você está falando, né? Ainda que o galo cante 3 vezes, é isso, né? Você vai me negar, não é isso? E aconteceu exatamente isso. Pedro colocou a confiança nele mesmo. Talvez ele pensou, quanto tempo eu estou com ele aqui, andando, vendo, abraçando, beijando, dormindo às vezes junto, comendo junto. Não, eu vou defender ele. Mas não defendeu. E foi feio. E o tombo foi feio, a gente sabe o que foi, né? A ponto de dizer, não conheço este homem. Foi assim, o extremo. Foi uma coisa extrema. Alguém que estava muito junto, andando de braço dado, de abraço, chegaram ao ponto de dizer, eu não conheço esse homem. Vocês lembram disso? Né? Essa fala de Pedro. Então toda vigilância, toda oração, toda vigilância tem que ser contínua e sempre forte, para a gente não cair em alguma tentação, para não deixar que algum fruto da carne nos pegue sutilmente. E às vezes até, né, quando a gente dá uma bobeira, a coisa se manifesta tão forte que você fica assustado. Mas, nossa, a pessoa era tão espiritual, explodiu. Né? O domínio próprio passou longe e entrou na carne. Isso pode acontecer, gente. Por isso que a gente está tratando. Né? Então, o fruto do Espírito é bom. Os dons espirituais
são bons. A igreja não sobrevive. A igreja não existe a igreja sem dons espirituais. A gente já viu isso, sem ministérios. Mas tem uma coisa que antecede isso. É o fruto do Espírito que está em contradição com a obra da carne. Amém? Alguém pode ter os dons espirituais, alguém pode ter um ministério abençoado, alguém pode ser muito espiritual até. Mas se ele não tiver o fruto do Espírito, né, confrontando as obras da carne, está colocando tudo em risco. Não é? Está colocando tudo em risco, gente, porque nós precisamos nos posicionar no fruto do Espírito e rejeitar as obras da carne. É fácil, é muito fácil entrar por esse caminho. Não é difícil, não é impossível, portanto temos que vigiar, né? Então a ira, o ressentimento, a mágoa, não sei o que, isso, aquilo, entra. Se deixar, entra. E entra e vai tomando conta se deixar. Amém? A ponto de destruir, que é o objetivo de Satanás. Ele não vem e não fala assim, eu vim matar você. Ele não fala isso. Ele vai colocando umas coisinhas no coração, está vendo isso, está vendo aquilo, né? E vai fazendo com aquele ressentimento, com aquela mágoa, isso que vai só aumentando. Investindo na carne. E a gente vai deixando. E um dia, se a gente for falar para Deus, a culpa não foi minha, foi do diabo, Deus vai falar o que para nós? Não, a culpa foi sua. Você não vigiou, você não orou, você não resistiu, né? Então, é necessário resistir. E fala que o diabo fugirá de nós. Não é isso? Ele fugirá quando a gente resistir. Então, em se falando de idolatria, nós vemos aqui, é tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida. Eu entendo que vocês já sabem disso. Vocês poderiam dizer, mas isso eu já sei. Mas é bom a gente repetir, não é? É bom a gente estar junto aqui e ouvir. Eu gosto disso. Às vezes quando eu estou ouvindo a pregação, estou ouvindo falar ali, mas eu já sabia disso. Mas vem de uma forma, às vezes, renovada, de uma forma nova, cai no coração e produz um efeito maior ainda. Né? Então, a idolatria é tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida, seja lá o que for, pequeno ou grande. Coisa grande ou coisa pequena. Então nós temos que vigiar. E ainda que a oferta seja maravilhosa, seja grandiosa, não posso aceitar. Porque já tem alguém que faz parte da minha vida, ocupou todo o espaço da minha vida. Ou tem que ocupar. Então não há lugar para outra coisa. Se houver, aí entra no campo da idolatria. Eu estou colocando alguma coisa, a gente vai ver embaixo uma listinha aqui daquilo que pode ser, né, de exemplo, que pode ser se tornar um ídolo, se tornar uma idolatria na nossa vida. Só Deus merece adoração. Vocês sabiam disso, né? Quem não sabia? Todos sabiam. Só Deus merece adoração. Nenhum homem, nenhum pastor, ninguém, por mais ungido que seja, por mais espiritual que seja, por mais milagre, só de olhar assim já acontece o milagre. Ele não é digno de adoração nem de longe. Vocês sabem disso? Amém? É apenas alguém que Deus usa. Só. E se pode agradecer a Deus por isso, por alguém que Deus está usando. Então, só Deus merece adoração. Fechou. O segundo mandamento proíbe a idolatria, não é? Em Deuteronômio 5, 8 a 10. Rafinha, pode colocar? Aqui. Bem claro, a gente já conhece. É como dizer assim, chover no molhado, irmão. Está escrito, a gente já leu tantas vezes, mas olha aí. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, acabou, é isso. Não te encurvarás a elas, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus que é zeloso. Deus tem ciúmes de cada um de nós.
partir do momento que nosso coração se inclina para alguma coisa, Deus fica enciumado, porque só Ele é o dono da nossa vida. E até de tudo que a gente tem. Sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito claro. Amém? Deus zeloso, não se deve fazer nada do que tem no céu, do que tem na terra, do que tem embaixo. Mas a gente pode dizer assim, mas eu não faço isso mesmo. Quem disse que eu faço isso? Né? Coisa que está no céu, coisa que está na terra. Mas tem que tomar cuidado, que às vezes acontece que tem alguma coisa sutil, que a gente se curva diante daquilo. Pode ser alguma coisa material, pode ser dinheiro, né? É o Deus Mamon, não é isso? Deus Mamon. Que sutilmente ele pode pegar o nosso coração e a gente ficar preso naquilo. É possível, gente. O Deus Mamon. E aí a gente poderia citar muitas coisas que a gente poderia colocar, se curvar diante delas. Seja uma pessoa, o carro, a casa, os bens que a gente tem, né? E de repente, se alguém deu uma arranhadinha no seu carro, você fica furioso, indignado. Isso pode configurar idolatria, não é? Imagina uma criança que rabisca um carro, risca um carro, e você pega a criança ali e quase que arranca as orelhas da criança. Então isso configura idolatria. Certo? Pode parecer muito exagerado, mas não é, gente. Ou qualquer outra coisa que seja. Que a gente possa colocar o coração nisso. E se acontece alguma coisa, você fica transtornado, né? Fica desnorteado por conta daquilo. É que aquilo está ocupando o nosso coração. Né? Por isso que a gente fica desnorteado, assim, inconformado, porque aquilo ocupou, seja o dinheiro, seja o carro, seja a casa, seja lá o que for, ou até mesmo uma pessoa. Nem a esposa, nem o esposo, nem filho nenhum, nem namorada, nem noivo, nem noiva, não pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Amém? A partir do momento que isso acontece, isso acaba em idolatria. Vocês concordam ou não? Amém? Então nada pode ocupar. Né? Então eu não amo minha esposa não me ama, eu não amo os filhos, ninguém pode amar os filhos ou se amar o pai. Mais do que Deus, mais do que Jesus. Não pode, não tem por onde. Né? Porque todos são simples mortais. Somos simples mortais, que não podemos fazer praticamente nada. E é Deus que faz tudo. E o fato de estarmos com vida hoje é graça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo entendeu muito bem isso. Ele falou, nele nós existimos. Nele nós nos movemos. Não é isso? Acho que estava pregando isso em Atenas, parece. E falando que existe, não me lembro bem, que existe o único Deus, que nele nós existimos, nele nós somos, nele nós nos movemos. Gente, você enxerga pela graça de Deus. Você anda pela graça de Deus. Tem muita gente que não anda. Tem muita gente que não enxerga. Tem muita gente que não faz o que a gente faz. Tem gente que não anda, rasteja. Tem gente que não enxerga, não tem essa maravilha de poder enxergar, não enxerga. Alguém tem que estar conduzindo. Porque tudo vem de Deus. E aí ele cabe toda a adoração. Nenhum homem merece isso, nem de longe. Nem de longe merece um pouquinho de adoração, de veneração. Amém? E Deus é Deus zeloso. Se Ele diz que é zeloso, não adianta. Se o nosso coração se inclinar para o dinheiro ou para alguma coisa,
Deus vai tratar. Amém? Não importa a quantia. Que às vezes o nosso coração às vezes pode pender para R$10 como para 1 milhão. Pode. Né? A Bíblia diz que só há um Deus. Tá certo? Só há um Deus. Que é Espírito e que não pode ser representado por imagens, nem objetos criados por homens. Fechou aqui. Não tem como. Deus é Espírito. Há um só Deus, Ele é Espírito, não pode ser representado por nada. Quando nós estávamos lá atrás, de onde nós viemos, né, a gente sabe como é que funciona. As imagens, os objetos usados. Né? Esse dia eu estava esperando para... Acho que a Edna ser atendida, né? Estava vendo uma televisão no hospital. E uma programação, assim, meu Deus do céu, como é que pode isso? Uma programação religiosa. Né? Direto, sem interrupção. Eu falei assim, poxa, de onde que eu saí? De onde que eu saí? Né? Direto, mas tanta coisa, tanto objeto, tanta coisa. E coloca lá em cima quem não deveria ser colocado lá em cima. Deveria ser no mesmo plano de todo homem. É colocado lá em cima. Impede igualdade com Deus. É igual Jesus. Meu Deus do céu, misericórdia. Né? Imagens, objetos criados por homens. João 4:24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito. Significa o quê? Eu não dependo de circunstância. Não é os meus sentimentos. Não é os meus pensamentos. Não. Eu posso estar sofrendo. Eu posso estar tendo um sentimento de tristeza. Mas a adoração continua a Deus. Amém? Não depende de sentimento, de pensamento, disso, daquilo. Deus precisa ser adorado em todo tempo, em todo lugar. Em espírito. Por isso que é em espírito. Não é na alma. Não é sentimentalismo. Hoje eu não consigo levantar minha mão porque eu estou tão triste. Irmãos, experimenta levantar a mão quando você está triste e adora a Deus para você ver. Talvez vai ser o melhor momento da sua vida. Mas aconteceu uma coisa tão ruim, estou tão chateado. Levante a sua mão e glorifique a Deus, que você vai ver o que vai acontecer. Como que Deus vai responder isso? Amém? Então é em espírito. Nós somos chamados para adorar em espírito. Não dependemos de alguma coisa. Não dependemos de instrumento. Concorda? Não, instrumento é bom. Maravilhoso quando tem um instrumento sendo tocado para a gente adorar, glorificar a Deus através de uma música, de uma canção, não é? É ou não é? Mas se não tiver instrumento, pode ter adoração? Pode ter cântico? Pode ter louvor? Pode. Não dependemos de nenhum objeto, não dependemos de imagem, muito menos imagem alguma. Não dependemos, gente. Por quê? Deus é espírito e nós adoramos em espírito. Não vale o que eu sinto, o que eu penso. Mas Deus é digno. Concorda ou não? Tem que estar muito claro isso no nosso coração, porque é através disso que Deus vai agir. Mas quando a gente fica lá, estou cansado, estou triste, estou indo... Deus olha, como que eu vou agir? Como que eu vou fazer se eu tenho um povo que depende de circunstância? Mas o profeta entendeu muito bem, ainda que a figueira não floresça, isso? Ainda que não haja gado no curral, ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Então isso é adorar em espírito.
não dependendo de circunstância. Quando a gente depende de circunstância, está atrelado a uma circunstância, então ficou ruim, fica ruim. Deus é espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade. João 4, 24 foi o que a gente leu. Amém? Até aí entendido? Né? Eu sei que vocês sabiam disso, mas como eu disse, é bom a gente falar porque isso reforça. Né? Amanhã, quarta-feira, a gente não sabe como é que vai ser, mas seja lá como for, eu vou continuar sendo adorador. Faço esse propósito e peço que Deus me ajude amanhã, ou depois que sair daqui e for embora, continuar sendo adorador. Então a gente vê tudo que está acontecendo, né, longe, perto de nós, são coisas que entristecem, a gente vê, às vezes bate aquela indignação, mas precisamos continuar sendo adoradores, gente. Adorando a Deus em espírito e em verdade. Aí Deus olha e vem em nosso favor. Paulo e Silas estavam presos ali na cadeia, mas não estavam chorando, não estavam lamentando, não estavam angustiados. Eles estavam o quê? Adorando, louvando a Deus. E foi exatamente à meia-noite que Deus respondeu ao louvor que estava sendo feito. Mas não estavam sentados numa almofada ali, bem acomodados, cheios de alegria. Oh, que maravilha! Não estava assim. Mas à meia-noite, Deus visitou aquela cadeia. Porque de dentro daquela cadeia estava saindo o quê? Louvor. Eu sei que eu estou falando de coisa assim, né, séria, coisa de responsabilidade. Eu tenho que depois cumprir isso, viver isso que eu estou falando. Mas todos nós temos que viver assim. Ali no lugar santo, lá no tabernáculo, tinha um altar do incenso, né? Ali significava o quê? Aquele incenso tem que subir continuamente para Deus. As orações, é o louvor que tem que chegar até o trono da graça. Isso não depende de dia, de momento, dia chuvoso, ensolarado, muito calor, muito frio. Está acontecendo isso, aquilo. Mas o incenso tem que chegar até o trono de Deus. E Deus vai ver, vai receber, vai responder. Não pode oferecer fogo estranho. O que é fogo estranho? Fogo estranho é murmuração, reclamação, ela fica lamentando e fica olhando para a circunstância. Nunca Deus não vai poder agir. Amém? Então esse é o nosso compromisso com Deus. Nós não estamos dependendo de nada, né? E que Deus nos conceda essa graça de continuar sempre adorando em espírito. A idolatria pode se caracterizar não somente por adoração a ídolos, mas por qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Como eu já te adiantei um pouco, né? Então não é, a gente olha lá para onde a gente fez, meu Deus, quanta idolatria, quanta imagem, né? O negócio é terrível, passou muito do limite, foi longe demais isso. Não é? Eu lembro uma vez que no grupo que eu participava, no grupo de oração, isso era em Moreira César, eu era bem novo ainda, acho que era em volta dos 17 anos, por aí, né? Participava de um grupo, o nome do grupo era Bullies, né? A gente costumava fazer, gente, não é bullies de pouca fé, é bullies de muita fé, a gente falava no grupo. E a gente participava lá, e gente, numa reunião lá, eu caí. Eu não vou falar besteira, porque o que eu falei, não vou me arrepender, né? Eu apontei para as imagens que estavam lá em cima, num lugar lá, e falei, gente, tudo isso aí, ó, não serve para nada. Está tudo empoeirado e cheio de casas de aranha. Se ninguém limpar, vai ficar sujo. Falei. Tinha uma lá no meio, lá, que acho que era infiltrada. Era uma gente infiltrada. Foi e contou tudo para o padre. O que vocês acham que aconteceu na próxima missa de domingo? Aí estava lotado. Aí o rapaz que coordenava o grupo, se não me engano eu estava coordenando junto com ele, nem lembro mais. Ele disse, espera que hoje vai vir cacetada. Eu sentado num cantinho ali, aí o padre começou a falar. Tem gente que aqui que está pensando o quê? Eu fui encolhendo assim, fiquei bem do ladinho, encostei na parede, fiquei quietinho lá. Eu lembro que o meu companheiro de grupo só deu uma olhadinha assim, olhou para mim e tal, né? E o padre desceu o chicote, gente. Desceu o chicote. Alguns que sabiam que era comigo que ele estava falando, né? Mas
a gente olha para lá e fala, tudo isso não serve. Né? Tudo isso não ajuda, só atrapalha. Eu tenho uma irmã que é muito católica, mas a gente é assim com ela. A gente vai na casa dela, ora com ela, né? Fala de Deus e tal. E a gente sente até que ela já deu uma recuada ali, em todas essas coisas aí. Está indo devagarinho, está indo bem devagar. A filha dela está bem próxima. Né? Inclusive, essa semana pediu, tio, vamos começar a estudar de novo? E amanhã ela ficou de ir lá em casa para a gente continuar os estudos que a gente estava fazendo. Então, a gente olha para tudo isso, de onde eu saí. Mas, trazendo para cá hoje, né, nós estamos num novo lugar, ocupando uma nova posição em Deus, é claro, né? Saímos de um lugar bem, meu Deus, inacreditável. Mas olha aqui. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Veja abaixo alguns exemplos. Vocês têm aí, né? O que pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida? Uma pessoa. Não é? Uma pessoa pode ocupar. Sem ela eu não vivo. Oh, para com isso. Como não? Eu não vivo sem Jesus. Amém? Sem Jesus eu não vivo. Sem a Edna eu vou conseguir viver. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Porque Jesus é muito maior do que ela, infinitamente mais. E vice-versa. Amém? O dia que a minha mãe morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Errado? Não é errado. Então a gente tem que saber se posicionar, se preparar assim. Não. Quem me sustenta é Deus. Eu sou sustentado no nome de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que me sustenta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Se morrer um filho meu, vai ser o fim para mim. Não. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil. Vai ter choro, sim. Mas não é o fim. Amém? Vocês concordam com isso? Não é o fim, porque nós estamos fundamentados em Cristo Jesus, a pedra angular. Filho, esposa, esposo, mãe, pai, neto, seja lá o que for, eles não são pedra angular. Jesus é a pedra angular. Então, uma pessoa não pode ocupar o nosso lugar, não pode ocupar o lugar que Jesus ocupa na nossa vida. Um emprego. Meu Deus, se eu perder esse emprego, eu estou lascado. É o fim para mim. Não, gente. Se você perder esse emprego, não, porque se você fizer coisa errada, você vai se lascar mesmo. Deus vai olhar assim, se vira, você que fez tudo errado. Vai se virar. Mas se você anda certinho, direitinho e perde o emprego, confia, meu irmão. Deus sabe. Pode abrir uma porta muito melhor. Te dar um emprego muito melhor. Porque não é o emprego que te sustenta. É Deus que te sustenta através do emprego. Ele sabendo que você precisa, Ele vai te dar outro. É só esperar. Entrega o seu caminho ao Senhor e espera nele que tudo mais Ele fará. Assim, reconhece-o em todo o seu caminho e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Isso é diferente de religião, né? Diferente de religião, de cumprir obrigação, de algum cerimonial ou legalismo, é diferente. É vida no Espírito, é intimidade com Deus, é andar com Deus, é respirar Deus continuamente. Deus é muito, muito, muito mais vital para mim do que o ar que eu respiro. Amém? Então onde eu for, eu respiro Deus, não posso ficar. Até sem ar, que é muito ruim, fica e morre. Mas ficar sem Deus, pior, morre e depois o prejuízo é muito, muito maior. Amém? Então emprego, tranquilo, o seu emprego tem que ser para a glória de Deus. Estou trabalhando para a glória de Deus. Eu vou para glorificar a Deus no meu trabalho. Se um dia me mandarem embora, não porque eu fiz alguma coisa errada, Deus seja glorificado, Ele cuida de mim. Não tem lugar para desespero. Eu faço qualquer coisa para manter o meu emprego. Eu paro de ir na igreja. Eu não vou mais domingo, não vou terça, não vou domingo, quinta, não vou mais. Porque o meu emprego é melhor. Eu tenho medo do meu patrão mandar embora. Então se... Eu estou... De repente, você está indo ao extremo. Mas se chegar a esse ponto... gente, não dá. Eu não posso
é afastar de Deus, de congregar, de estar junto à igreja. A partir do momento que alguém quiser impor sobre nós alguma coisa que vai contra aquilo que Deus quer, eu me posiciono e vou fazer não. Não, meu patrão pediu para eu mentir e falar uma coisa. Eu vou falar ao meu patrão, olha, eu queria dizer uma coisa, com todo respeito, não posso fazer isso. Então você vai ser mandado embora. O emprego não está no lugar de Deus. Um passatempo, né? Fica até difícil de falar um pouquinho dessas coisas, viu? Um passatempo. Acho que hoje eu não vou, não. Eu vou no shopping. Vou lá no shopping, hoje tem reunião hoje lá e tal, mas eu acho que eu vou no shopping. Gente, não é errado, viu? Ir em shopping, não é isso. Eu, particularmente, não gosto de shopping. Porque eu não gosto de lugar movimentado, esse negócio todo, mas eu estou falando assim, pode ser shopping, pode ser qualquer outra coisa. Né? Um passatempo, sei lá. A gente pode imaginar um monte de coisa, né? Um jogo, um futebol, trocar um futebol por uma comunhão, por estar com os irmãos, por estar participando ali. Né? Eu vou. Você não veio na reunião? É, que eu fui jogar bola. Puxa, mas. É que eu resolvi ir para o shopping e tal. Às vezes isso pode até acontecer de uma forma bem feita. Você chega e fala para alguém que cuida de você, pastor, discipulador, olha, eu gostaria hoje de não ir no culto, estou precisando ir com a família e tal. É possível isso? Gente, isso é possível, mas de uma forma bem feita. Não de uma forma de qualquer jeito, né? Eu vou, pronto, acabou, ninguém manda em mim. Não é isso? Mas quando você vem, conversa, olha, estou muito cansado, estou precisando de uma... Não há problema, gente. Não há problema nisso. Dinheiro, já falei. Né? O dia que eu ganhar na loteria, eu tenho dinheiro bom, rapaz, aí eu vou ser feliz, viu? Estou indo na igreja, vou todo domingo, tudo, mas ainda não sou feliz. Tem alguma coisa errada aí. Você vai esperar ganhar dinheiro para ser feliz? Eu posso ser muito feliz e não ter dinheiro nenhum. Amém? E tem gente que tem muito dinheiro e não tem nem um pouquinho de felicidade e de alegria. Pelo contrário, o dinheiro está servindo de tristeza, de angústia, de amargura. Então, dinheiro, não que dinheiro seja ruim, é bom. Tem que ser bem usado, tem que ser bem investido, tem que ser investido na obra de Deus, tudo mais, né? Sim, tem que socorrer o necessitado. Dinheiro é bom, mas tem que tomar cuidado. Comida, né? Até comida. Até comida. Meu Deus do céu. Então o reino de Deus não é feito de comida e nem bebida, né? Amém? Mas uma boa comida é gostoso. Um bom macarrão é muito bom. Você não acha? Não acha, Mar? Macarrão, comida é bom, mas desde que, né, não se torne glutonaria, ou que você está para ir no culto, chega alguém, um amigo seu, você, vamos jantar lá em casa? Eu vou fazer isso. Você fala, hoje então eu vou lá. No culto eu não vou não. Já pensou? O Deus dele é a comida. Eu estou tentando trazer um exemplo aqui. Gente, isso pode acontecer. Eu fui porque meu amigo convidou para jantar. Né? Aí eu fui lá para comer, porque fazia tempo que eu não via ele. E por aí vai. Tá. Bens materiais. Então, está tudo aqui, um pacote. Os bens que a gente tem. Gente, pode ser coisa pequena ou coisa grande. Pode ser um sapato. Pode ser um sapatinho novo, alguém vem, pisou sem querer no seu sapato, você fica indignado, irado. Caramba, sujou meu sapato aqui, justo hoje que eu estou usando ele pela primeira vez, né? E por aí vai. A bicicleta, é alguma coisa, uma roupa nova, aí você encosta, sujou aquela camisa novinha, você veio e sujou, aí você fica indignado. E daí, gente, qual é o problema? Sujou a camisa nova? Lava. Né? Então não pode ocupar lugar de Deus coisas que... Então você fica indignado, transtornado. Isso configura, sim, idolatria, apego. Você está ali atrelado àquilo. Eu estou aprendendo essas coisas, a confiar em Deus. Tem
3 palavras que está muito forte, está movendo meu coração, estou falando direto para as pessoas. Entrega o teu caminho ao Senhor e espera nele que tudo mais ele fará. Reconhece ele em todo o seu caminho, ele endireitará as suas veredas. Isaías 64:4. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Estou confiando nisso, gente. Ainda não estou conseguindo fazer totalmente, mas eu quero chegar ao máximo, 100%, entregar tudo para Deus, está tudo aqui, e eu não quero me preocupar com nada, é tudo Senhor, inclusive eu. Amém? É assim que funciona, é assim que flui a bênção, é assim que as águas fluem, o rio flui desse jeito, mas quando eu fico preocupado comigo mesmo, e isso, aquilo, e eu já percebi, já experimentei, eu vejo Deus fazendo pequenas coisas, Deus resolveu, olha, nossa, foi melhor do que eu pensava. Uma coisa que eu achei que era tão difícil, que ia ser complicado. Do nada, foi tão fácil ser resolvido. Então, é assim. Não pode ser religião, não pode falar. Tem que viver, tem que experimentar. Entrega o seu caminho. Confia nele. Ele endireitará as suas veredas. Tem um Deus que trabalha por mim, tem um Deus que trabalha por nós. Gente, repito, não é religião, legalismo, nada disso. É intimidade. É pai e filho andando junto. Amém? É agradar o coração de Deus constantemente, todos os dias. Ser amigo de Deus. E Deus ficou tão entusiasmado, vou dizer assim, tão assim, alegre, que resolveu. Quem que foi mesmo que foi amigo de Deus e Deus levou? Quem foi? Eu esqueço o nome dele. Quem foi que Deus levou? Enoque, é isso? Enoque. Então Deus ficou tão contente, acho que Deus ficou maravilhoso. Enoque andou com Deus e Deus o levou. Aí alguém que não tem muita fé, eu, hein? Não vou querer andar tanto com Deus, senão ser tão fiel a Deus. Daqui a pouco ele vai querer me levar. Né? Olha, se levar. E se levar. Viver Cristo, morrer é lucro. Que Deus coloque isso no nosso coração de uma forma maravilhosa, tirando todo o medo do nosso coração. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Deus, tira de mim todo o medo. É assim que eu quero viver. Acaba com toda a idolatria, acaba com todo apego, acaba com tudo isso. Já não é eu mais, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Algumas referências bíblicas sobre idolatria. Êxodo 20, 3, 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Levítico 19, é isso? 4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis Deus de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Feitiçaria. Vamos lá, feitiçaria. Rafaela, Isaías 44, 17. Acrescentando aqui uma passagem, por favor. Isaías 44, 17. Com o restante, ele faz um Deus, o seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Isto, se vocês forem procurar lá, é o cúmulo do absurdo, lá em Isaías. De alguém que vai, corta uma árvore, com a lenha se aquece, com a lenha cozinha para comer, e com o resto que sobra, sabe o que ele faz? Faz um Deus. E adora. Com o que sobra dessa árvore, Gilmar, ele faz um Deus. E se ajoelha e adora. Cúmulo do absurdo. É ou não é? Pelo amor de Deus. Depois, se for ler, eu não vou ler tudo, só coloquei esse versículo aqui, que eu considerei como chave ali. Leia lá para vocês ver 44. É o fim do mundo. Isso acontece hoje. Isso acontece lá naquela cidade. Isso acontece em vários lugares. É o cúmulo do absurdo. Feitiçaria. Feitiçaria é o uso do sobrenatural para manipulação de pessoas ou acontecimentos.
Geralmente esse tipo de prática envolve invocação de espíritos, consulta aos mortos e práticas de feitiços, trabalhos oferecidos a demônios. Então feitiçaria consiste nisso. Amém? Não tem nem muito o que explicar aqui, é muito claro, né? Então é o sobrenatural. É uma coisa sobrenatural. E é o que? É uma manipulação de pessoas. As pessoas são manipuladas. E esse tipo de prática envolve invocação de espírito, gente. Isso fez Saul. Saul fez isso. Quando desesperado, os filisteus cercaram, estava ali, para vir contra Israel, ele, em desespero, ele falou assim: procurem aí alguém que possa me ajudar, alguém que consulte os mortos, alguém que... Antes, ele eliminou necromante, feiticeiro, mandou matar tudo, acabou com tudo, porque ele sabia que a palavra de Deus abominava tudo isso. Mas na hora do desespero, ele pediu direção para Deus, pediu ajuda para Deus, Deus não respondeu, porque ele estava numa situação ruim de rebeldia, Deus não respondeu, aí ele apelou. E alguém disse: tem uma mulher em tal lugar aí que ela... Vamos lá. Foram. E realmente, a mulher atendeu ele sem saber quem ele era. A gente conhece essa história, né? E de repente levanta lá Samuel e vem falar com Saul. Samuel veio falar com Saul. Vocês conhecem a história, né? Então isso é feitiçaria. Não foi Samuel. A gente sabe que não. Porque demônios, Satanás consegue imitar a voz, imitar a aparência das pessoas. Eles conseguem fazer isso, né? Eles conseguem se transformar em anjos de luz para enganar aqueles que não têm entendimento. Faz com que tudo pareça muito bonito. E muita gente cai nessa. Então Saul caiu, Saul entrou por esse caminho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora do aperto, na hora da dificuldade, para a gente não... mas eu não vou procurar feitiço, não vou. Mas você pode tomar outras atitudes que são desagradáveis a Deus. Naquela hora que a coisa apertou, ficou difícil, você reclama, você xinga, você vai tentar isso, tentar aquilo. Não, pode deixar que eu vou resolver. Fica naquele desespero todo, mas não para. Não ora, não busca de Deus, o que eu faço? E se Deus não responder, não faça nada. Certamente, se você é íntimo de Deus, Deus vai responder. Com certeza. Então Saul, no desespero, foi fazer o que ele nunca deveria ter feito. Porque antes ele mandou acabar com esse tipo de gente, né? Então uma pessoa que pratica esses atos está se envolvendo com poderes das trevas. Isso não é uma coisinha à toa. Não é coisa à toa. Essas pessoas que fazem isso se envolvem com poderes das trevas. O quê? Demônios. Demônios. Que muitas vezes se apresentam disfarçados de espíritos bons. Ou você acha que o diabo chegava assim: eu vim te matar, viu? Ou o demônio vai apresentar diante de você, você: rapaz, vou acabar com você. Pode até ser, mas eles fazem muito sutil. É ou não é? A maneira mais é sutilmente. Então a gente tem que estar percebido. Atento. Então é um envolvimento com poderes das trevas. E se apresenta disfarçado de espíritos bons e até mesmo se fazendo passar por entes queridos que já morreram. Esse é o caso da quem vai lá para consultar os mortos. Mas a pessoa falou a voz certinho, mas é mesmo, gente. Mas a voz é parecida mesmo. Porque Satanás é um ser... assim, só Deus acima dele, só Jesus acima dele. Mas ele é terrível. Faz de tudo para atrapalhar e desviar quem está no caminho de Deus, quem está dentro do propósito de Deus, envolvido com o reino de Deus.
Então, se apresentam como espíritos bons, se passando por entes queridos que já morreram. Tais práticas nos traz consequências terríveis para a vida espiritual da pessoa. João 10:10. Tais práticas nos traz consequências terríveis para a vida espiritual da pessoa ou das pessoas. Amém? João 10:10. Hã? 10:10. É isso? 10:10, é isso mesmo? Hã? Evangelho, né? Evangelho, 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então tudo isso que a gente está falando e muito mais, coisa que a gente não está falando também, né? Satanás veio para... A função dele é essa: roubar, matar e destruir. E já conseguiu isso com muita gente. Muita gente. Muitos se tornaram vítimas dele. Mas Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse é o nosso compromisso, é aí que nós estamos. Rapidamente, Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Fechou. Não tem jeito de discutir isso. Não, mas peraí. Levítico 19:31. Não vos virareis para os adivinhadores, encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E ponto. 1 Crônica, né? 10:13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. Amém? Rafaela, 1 Samuel 15, 22, 23, para a gente encerrar. 1 Samuel 15, 22 e 23. Estamos encerrando, chegando ao final. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha bem, pois a rebeldia é como o quê? Como o pecado da adivinhação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Tem tradução que diz que fala de pecado e feitiçaria. Isso, irmão. Então a rebeldia, ser rebelde, desobedecer é como pecado de feitiço. Por isso que eu disse, muitas vezes pode acontecer de estar dentro da igreja. Quando eu não sou submisso, quando eu não atendo, não só a Deus, mas também ao irmão. Isso pode configurar pecado de feitiçaria, gente. Então o atender, está dizendo, o atender é melhor do que apresentar sacrifícios, gorduras de carneiros. O atender é melhor que você dar uma oferta de R$1 milhão, mas você não é submisso. Alguém que não é submisso, mas dá uma oferta gorda de R$1 milhão ali, mas não é submisso. Ele é todo, se acha. Não, mas eu dei R$1 milhão de oferta. Para Deus isso não significa nada, não tem valor nenhum. Porque atender, ser submisso, obedecer é a melhor coisa que tem aos olhos de Deus. Porque Saul achou que, trazendo ali
as ovelhas, o que eles viram de melhor nos da Amalequita, ia agradar. Nós trouxemos para... É interessante que ele fala para Samuel, para o seu Deus. Ah, tá. Então Deus não era Deus dele, né? Então acabou não sendo mesmo, porque ele desobedeceu e saiu fora do propósito. Não, pegamos o melhor. Espera aí, Saul. Por acaso Deus tem tanto prazer em sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? Atender é melhor do que sacrificar. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, se alguém na igreja não é submisso, não obedece, não atende, é preciso tomar cuidado. E às vezes começa com coisa pequena. As coisas começam pequenas, depois vão se tornando grandes. Amém? Deus é zeloso, sabe de tudo, exige tanto coisa pequena como grande. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Amém? Foi Jesus que disse isso, não foi? Ele mesmo que disse isso. Amém? Então, peguem isso. Vamos guardar isso. Não queremos o pecado dentro da igreja, nem pequeno e nem grande. Pecado e feitiçaria, de forma nenhuma, de tamanho nenhum, a gente não quer. Medite sobre isso em sua casa. Leia de novo. Se você que tem apostila, confira lá. Talvez você vai descobrir mais coisas que eu não falei aqui do que a gente não fala, né? Você pode descobrir até mais coisas. E pode até falar para a gente depois. Que depois, numa possível fala, a gente acrescenta o que foi trazido para a gente. Amém?